Todos podem profetizar, capítulo 9. Os profetas do Velho Testamento. Um erro muito comum que encontro regularmente é que quando as pessoas falam sobre o ministério profético, eles o entendem a partir de suas implicações no Antigo Testamento. Isso é tão comum que ainda continua me surpreendendo. Tenho percebido que a grande maioria dos cristãos vivem suas vidas em Cristo numa mistura teológica entre a Nova e a Velha Aliança. Isso tem se estendido na Igreja há mais de 1700 anos. A Nova Aliança é tão radical que a maioria dos cristãos acha muito difícil viver por ela. Estou convencido de que isso é uma das estratégias do diabo para infiltrar na mente dos crentes com o mal de fazer-nos viver sob os domínios da Velha Aliança. Isso influencia cada área e aspecto de nossas vidas. A perspectiva da Velha Aliança muda a imagem de quem Deus realmente é, e isso nos rouba sua mais preciosa bênção, que é a que Cristo pagou por nós na cruz. O papel do profeta no Antigo Testamento. Não devemos ter o ministério profético do Antigo Testamento como modelo de ministério profético para nós. Isso não é somente errado, mas também altamente perigoso para todo crente, pois além de poder, certamente levará muitos à dor e a tragédias. Isso tem sido uma das maiores dores do meu coração por anos. Portanto, confronto frequentemente essa visão de se viver pela antiga aliança. Quando a era da igreja, a era da graça, começou, Deus retirou a lei e os profetas da forma e do propósito pelos quais existiam. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus ou os reis, que eram os líderes do povo, queriam ouvir de Deus, eles precisavam perguntar aos profetas que os traziam a palavra do Senhor. Esse era um dos papéis do profeta do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, não precisamos de um mediador para Deus conversar com seus filhos. Jesus disse em João 10, 2 e 3 que suas ovelhas ouviriam a sua voz. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. João 10, 2, 3. Se você for um crente, uma ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode e deveria ouvir a voz dele por você mesmo, e não ficar correndo atrás de profetas para ouvir Deus falar com você. Paulo também disse em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. O Espírito do Senhor e a voz do Senhor Jesus, e não dos profetas, devem nos guiar como filhos de Deus. Abrimos-nos a terríveis decepções se olharmos para o profeta do Novo Testamento com o mesmo entendimento que se tinha do profeta do Antigo Testamento. A história nos mostra isso de maneira trágica. Vejamos alguns exemplos. Joseph Smith, fundador dos Mormons, Mohammed, fundador do islamismo, Jim Jones, a quem muitas pessoas seguiram até o suicídio coletivo. Muitas pessoas o seguiram porque eles se intitulavam profetas, e aqueles que não compreendiam a Bíblia acreditavam neles e correram grande perigo. Outro papel do profeta do Antigo Testamento era confrontar e revelar o pecado do povo de Deus. Fiquei chocado ao chegar no Brasil em 2014, quando um pastor disse-me que estava grato pelo fato de eu, então, viver no Brasil. Ele me disse que estava certo que Deus iria me usar para confrontar e revelar o pecado das pessoas na igreja. Quase não acreditei no que ouvia e disse a ele que nunca faria isso. Esse não é o papel do profeta no Novo Testamento. Deus tem me usado para trazer palavras proféticas poderosas em diferentes partes do mundo, mas nenhuma delas foi para revelar ou descobrir nem confrontar o pecado na vida dos filhos de Deus. Na Nova Aliança, Deus não mais se lembra dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus os retirou de nós. Hebreus 8, 12 e 13 está escrito: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8, 12 e 13. Se Deus não mais se lembrar dos nossos pecados, por que os profetas deveriam ser usados por Deus para revelá-los e expô-los à luz?
Isso faria de Deus um ser esquizofrênico. Ele disse: não mais me recordo deles, mas do que não me lembro, falo para os meus profetas para eles. Então dizer às pessoas sobre as coisas que eu disse, não mais me lembrar. Ainda há um número suficiente de cristãos que fundamentam sua ideia sobre um profeta no modelo do Velho Testamento. Eles ficam impressionados com a revelação de que alguns chamados profetas têm, pois, geralmente, são muito precisas e, portanto, acreditam que sejam verdadeiros profetas. Compreendendo a revelação profética. A revelação não é o que faz de você um profeta do Novo Testamento. Frequentemente, esses profetas são verdadeiros profetas de Deus, mas por viverem numa mentalidade da velha aliança, aplicam suas revelações erroneamente e as pessoas se impressionam com elas. Quando Deus me mostra alguma coisa negativa relacionada a eventos futuros, geralmente não os compartilho com ninguém além de minha querida esposa, que guarda para si a informação. Somente se o Senhor me disser especificamente para liberar tais revelações que eu falo alguma coisa. Você pode até se perguntar a razão pela qual o Senhor daria aos profetas no Novo Testamento tais revelações. Deus dá aos profetas hoje por duas razões. Primeiramente, se o Senhor quiser que as compartilhemos, será para preparar as pessoas de Deus, como fez o profeta Ágabo. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Atos 11, 28 e 29. Nessa passagem, vemos que os discípulos puderam se preparar e fazer algo para ajudar seus irmãos cristãos. Essa mensagem profética não pode ser posta como um julgamento de Deus, mas como um fato sobre algo que aconteceria. Em segundo lugar, Deus dá aos profetas algumas revelações e não quer que sejam compartilhadas. Isso acontece para que os profetas possam sentir o coração de Deus e carregar o fardo do Senhor diante de seu trono, tornando-se um intercessor ou um agente de prevenção contra o mal neste mundo. Pessoalmente, creio que não há verdadeiros profetas do Novo Testamento que não passem a maior parte de sua vida e ministério de joelhos na presença de Deus. É claro que um profeta apresentar-se-á muito mais impressionante se ele predisser grandes eventos nacionais e mundiais, mas se ele nada fizer por tais previsões através da oração, tudo isso terminará por passar. Deus me ensinou sobre a oração preventiva no início do meu ministério. Quanto a essas, não terei testemunho nessa terra, mas somente o céu, porque ninguém, na verdade, saberá o que de fato teria acontecido se não tivesse orado. Deus me chamou para o Brasil para ajudar a Igreja Videira, não somente para viajar, pregar, profetizar e orar pelos enfermos, como alguns acreditam. Estou aqui para gastar muitas horas durante muitas noites intercedendo para o propósito de Deus se cumprir através da videira. O profeta do Antigo Testamento já se foi há muito tempo. Quando as pessoas tentam me dizer que eles ainda acreditam que o ministério do profeta hoje deveria ser modelado pelo que vem nos profetas do Antigo Testamento, procuro mostrar-lhes pela Bíblia o quão ridícula tal ideia é. Tudo o que temos a fazer é estudar as vidas dos profetas e ver que esta ideia é absolutamente absurda. Vamos olhar para alguns dos profetas e você concordará comigo quando disser: graças a Deus que eles já se foram há muito tempo. Ao lermos o que Deus exigia deles, lembre-se de nunca usar nenhum desses profetas para servirem de modelo aos do Novo Testamento. Ezequiel. Ezequiel é um importante profeta, muito conhecido no Antigo Testamento. Vamos examinar a vida dele e ver se você gostaria que ele estivesse entre nós hoje. Certa vez ele foi ordenado por Deus para dormir somente sobre o seu lado esquerdo por 390 dias. Veja o que está escrito em Ezequiel 4, 4 e 5. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará as suas iniquidades, porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade.
conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. Ezequiel 4, 4, 5. Imagine como sua coluna se machucou por ele não poder se revirar enquanto dormia. Ele teve de dormir em uma única posição durante um ano inteiro. Mas outras coisas ainda eram mais estranhas. No mesmo capítulo, Deus disse para ele como assar o seu pão. Lemos em Ezequiel 4,12 que: E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-ás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. Ezequiel 4,12. Você gostaria de ter-me em sua igreja como um profeta convidado e recusasse-me a comer a comida que oferecem a mim? Deixe-me esclarecer o fato que sou um profeta de Deus e ele me instruiu em como devo preparar a comida. Deus também me instruiu que devo assar o pão às suas vistas. Então você fica assistindo, buscar fezes humanas secas e assar meu pão. E depois convido você para se unir a mim para comer esse pão tão saboroso com um distinto sabor de fezes humanas. Você ficaria chocado, mesmo se defendesse a mim, dizendo que sou um profeta de Deus e que devo seguir as suas instruções. Isaías. Imagine que você me convide a pregar em sua igreja como um profeta de Deus para ministrar durante um fim de semana. Ao me pegar no aeroporto, para sua surpresa, há um grande tumulto e um grande barulho acontecendo. Quando você me vê, compreende então qual é o problema. Para sua surpresa, estou completamente nu. Você sentiu-se terrivelmente envergonhado e tirou sua jaqueta para cobrir minhas vergonhas. Entretanto, recusei-me a cobrir-me com sua jaqueta, porque insisti que Deus claramente me havia instruído a fazer aquilo. E, por ser um profeta do Senhor, preciso obedecê-lo. Não acho que você quer que eu vá pregar em sua igreja totalmente nu, mas leiamos essa passagem em Isaías 20, 2, 4. Nesse tempo mesmo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Isaías 20, 2, 4. Alguns pregadores dizem que Isaías não estava completamente nu, mas apenas havia retirado parte de suas roupas. Não creio nessa vertente por 2 razões. Primeiramente, a palavra original em hebraico usada aqui significa claramente nu, sem sombra de dúvida. Em segundo lugar, vimos pelo contexto que era um sinal profético que aquilo acontecesse com as pessoas, como visto nessa passagem do versículo 4. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Está claramente dito que eles estavam nus e seus traseiros descobertos. Oséias. Outro profeta que teve de fazer coisas estranhas que o Senhor havia ordenado foi o profeta Oséias. Imagine outra vez que um profeta vem ministrar em sua igreja. Ele fica com você durante uma semana para os cultos especiais que acontecerão todas as noites. Após o 3º dia, ele diz a você que Deus falou para ele pedir a você arranjar uma prostituta para ele. Você ficaria chocado e diria ao profeta que isso é absolutamente um comportamento inaceitável para um cristão, especialmente para um profeta de Deus. Ainda assim, ele insistiria, dizendo: foi Deus quem havia dito para ele fazer assim, e, por ser profeta, precisava ser obediente a Deus. Você se recusaria a levá-lo a uma prostituta e então tomaria um táxi até a cidade para encontrar-lhe uma prostituta. À noite, ele aparece em seu culto acompanhado pela prostituta e depois diz a você que acabaram de fazer sexo e a partir daquele momento aquela mulher se tornou a esposa dele. Em choque, você tentaria livrar-se dele e ainda assim continuaria a insistir que todas as suas ações são feitas em obediência a Deus. Leiamos a história de Oséias 1,
2 e 3. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Oséias 1, 2 e 3. Você mandaria esse profeta embora e advertiria a todos para não convidar o profeta para pregar em suas igrejas, pois ele vive em pecado. Mas o profeta continuaria a viver com aquela prostituta e juntos teriam filhos. A notícia viria até você, seguida dos nomes que aquele profeta deu aos seus filhos. Pode até ser chocante para você, como é para mim, muitos nomes no Brasil. Todavia, para mim, é muito impressionante o fato de os nomes terem significados e conferirem uma identidade aos seus donos. Ele chamou a sua filha de Sem Misericórdia e o seu filho de Não Meu Povo. Imagine como essas crianças devem ter crescido, vivendo com um nome que significa puramente rejeição. Tudo isso foi feito em obediência ao Senhor, como um profeta de Deus.